Oi, boa noite. Então vamos dar início à nossa conversa da noite de hoje. O nosso tema que a gente vai conversar hoje é a respeito da confiança em Deus, né? Então, para os que estão começando agora, né, estão nos conhecendo agora, nós sempre gostamos de fazer comentários a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito de espiritualidade, a respeito de Deus, da nossa conexão com o nosso eu interior, dos caminhos de felicidade, de paz, para poder trazer uma orientação, né? Um caminho de alegria, de autoencontro, né? Para essa humanidade de hoje que tanto precisa se reconectar com o Divino Mestre. Então a nossa conversa de hoje vai ser sobre confiança em Deus. E eis que então a nossa colocação inicial sobre confiança em Deus deseja dizer que confiar em Deus é fazer a vontade dele. Pois eis que não basta acreditar em Deus, acreditar que ele existe, acreditar que há um Pai maior, acreditar que há um Divino Espírito, um Santo Espírito que coordena as nossas vidas e que nos deseja infinito amor, infinita misericórdia. Basta, além de acreditarmos nele, que acreditemos nas palavras de Jesus, que são muito claras quando dizem que é fazendo a vontade de Deus que chegaremos ao reino dos céus. E então, para começar a nossa conversa de hoje, nós vamos ler um trecho do Evangelho de Jeremias, capítulo 17, versículo de 7 a 8. E lá em Jeremias aparece escrito: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Eis que então, meus amigos, aquele que conhece a palavra do Mestre e que tenta se aproximar em espírito de Deus, fazendo a sua vontade. Lembremos, não basta acreditar, não basta aclamar uma bandeira religiosa, uma bandeira de confiança em Deus, falar palavra de Deus o tempo todo, mas sim seguir as suas divinas palavras, a sua divina vontade. Esse é como aquele que é considerado uma árvore plantada próximo a um rio, próximo às águas, e as suas raízes então se aproximam das águas e nunca lhe falta suprimento, nunca lhe faltam nutrientes, porque aquele que se aproxima da vontade de Deus recebe energias infinitas vindas do alto que lhe concedem uma energia extra, que lhe concedem uma possibilidade extra de enfrentar as adversidades da vida. E eis que então nós observamos no nosso mundo de hoje que nós adotamos como nosso mestre geralmente o poder e o dinheiro. Ou seja, a riqueza material e a riqueza relacionada ao status. Mas a riqueza material e a riqueza de status, elas promovem uma alegria transitória. Visto que no momento que adquirimos esta riqueza material ou essa riqueza de status, isso nos completa e nos dá alegria momentânea. Mas poucos dias depois esta alegria cessa. E então entramos novamente em estados de desejo de novas alegrias. Novas opções de obter status, novas opções de obter
outros meios de riqueza. Por quê? Porque nós fomos projetados por Deus em espírito. E o espírito só é completado pelo Espírito de Deus. E não pelo espírito das coisas humanas. As coisas humanas foram feitas, sim, por Deus, mas para nos servirem enquanto aqui estamos na terra. E não para que nós venhamos a servir as coisas materiais. Elas têm que nos servir, e não nós servirmos a ela. E eis que então nós entramos num processo de vício. E quanto mais nós alcançamos, mais nós queremos. Mais aquele buraco que existe em nosso coração fica sem ser preenchido. E para aqueles que nos observam do ponto de vista das redes sociais, para aqueles que nos observam do ponto de vista de estarem ao nosso lado na nossa vida, acreditam que por termos essas vantagens, iremos sim, com certeza, alcançar a felicidade. Mas a verdadeira felicidade está na comunhão com Deus. E a verdadeira comunhão com Deus, ela surge quando fizemos a sua vontade. Nessa introdução que estamos falando agora, gostaríamos de comentar também sobre Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Quando Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Olha só, meus amigos, o que a gente mais deseja: fugir dessa luta da conquista, fugir dessa luta da procura pelo quero sempre mais e preencher esse nosso vazio interior. E Jesus promete que Ele, sim, tem como preencher esse nosso vazio. E Ele então completa: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do mundo humano é um jugo muito pesado. É um fardo pesado. São muitas exigências. É muita necessidade. É entregar muito para receber pouco. Mas Jesus não. Jesus nos pede apenas uma única coisa. Jesus nos pede apenas que amemos ao próximo. E eis que amar o próximo é perdoar, às vezes, um mal olhado que alguém nos faz. É perdoar, às vezes, as palavras grosseiras que alguém nos diz. É perdoar uma ofensa que alguém diz para nós num dia de aflição. É fazermos o bem para aquele que parece que somente nos quer o mal. É compreender que se podemos auxiliar esta pessoa e perdoar ela, é porque espiritualmente estamos melhores do que ela. É compreendermos que quando fazemos o bem, estamos fazendo o bem não somente ao outro, mas a nós mesmos. E sendo gratos a Deus, que além de ser nosso Pai, também é Pai desta pessoa que nos ofendeu. É compreender, num voto de humildade, que nós também ferimos os outros em todos os momentos. E que muitas vezes nós achamos que somos ofendidos, mas nós também ofendemos. Nós também falamos coisas, fizemos coisas, pensamos coisas que o outro não gosta. E que eu preciso compreender que quanto mais eu perdoo o outro quando ele me ofende, mais eu mereço ser perdoado por Deus por todas as ofensas que também faço à vida. E eis que então
Vamos ler agora um conjunto de frases presentes em João capítulo 14, que exemplifica melhor isso que estamos dizendo. Em capítulo 14, versículo 1, João diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, acreditando em Deus, acreditando em Jesus, nós estaremos acreditando na força maior do universo, que rege o universo e que cria todas as leis que existem. E no capítulo 14, versículo 6, ele diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E então, do versículo 12 ao 15, João diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Vejam só que quando nós observamos aqui Jesus falando sobre as obras que ele faz, no nosso pensamento materialista, nós pensamos na cura aos enfermos que Jesus fazia. Mas nós muitas vezes nos esquecemos que a maior cura que Jesus implantou sobre a terra foi curar o coração dos homens do seu tempo. Foi trazer paz para as almas de muitas mães, de muitos pais, de muitos filhos, de muitos avós aflitos. Trazer paz de espírito, trazer consolo para as suas almas. Foi trazer uma voz de esperança para aqueles que choravam. Foi trazer companhia para aqueles que estavam sozinhos. Foi fazer missões materiais de auxílio para aqueles que estavam necessitados de auxílios materiais. Enfim, foi estar presente sendo um homem de Deus, sendo alguém benevolente, alguém benévolo, alguém pacífico, amoroso, justo e bom. E sendo dessa maneira, então, esses foram os milagres que Jesus fez. Os milagres materiais de cura também foram incríveis, foram maravilhosos, porque recuperar a saúde física também é uma bênção. Mas de que adianta recuperar as energias físicas e as suas deficiências, se a sua alma continuar em sofrimento e em podridão? Jesus, meus amigos, é o grande médico das almas. É o grande psicólogo que vem a cada dia se aproximar mais de nós, mesmo nos dias de hoje, através das suas palavras para nos ensinar. Meus caros, sejam bons. Meus caros, parem de tantas intrigas. Meus caros, para que perpetuar este sofrimento que tanto turba o vosso coração? Por que você aceita para a sua vida este estado tão deplorável de tristeza, se o Pai está agora ao seu lado, te oferecendo a companhia? Dê a sua mão para mim e siga o caminho da misericórdia. Pare de criticar tanto o mundo que te cerca. Pare de olhar as pessoas ao teu redor com maus olhos. Aceite o fluxo de bondade que chega até ti, através da natureza, através dos teus abençoados amigos, que chega através do filhinho, do teu sobrinho que olha nos teus olhos. Aceita aquilo que eu te dei e te proporcionei para você ter até hoje. Compreenda que se eu não te dei mais é porque talvez isso não te faria bem e iria te fazer se perder no meio do caminho.
E Jesus apenas se vira para nós e pergunta: quantas lágrimas hoje secaste? Quantos corações você trouxe a tua alegria para ela? Quantas palavras de bom ânimo você trouxe? A tua presença foi positiva para quem te cercou? Porque Jesus, quando aqui esteve, trazia alegria para toda a comunidade de todas as cidades que ele frequentava. E acreditem, meus amigos, a maior felicidade que Jesus trazia não era a felicidade por saber que os doentes daquela cidade seriam curados. Era por saber que chegou um homem verdadeiramente bom, que escutaria as suas dores com boa vontade. Queria olhar para os seus sofrimentos sem apontar críticas. Queria demonstrar como o Pai Divino nos ama a todos, ainda que em todos os momentos estejamos em falha. E Jesus então nos ensina no Sermão do Monte como fazer a vontade de Deus. E ele nos diz que serão bem-aventurados, que serão felizes, que serão recompensados por Deus com aquele sentimento íntimo de alegria que transborda e que preenche os nossos corações. Todo aquele que sabem que são espiritualmente pobres, os pobres de espírito, os que têm humildade para saber que mesmo fazendo o bem e dando o seu melhor, ainda são pequenos diante do Pai, e que chegam tal criancinhas no reino dos céus, porque não se acham bons o suficiente, reconhecem em si ainda a fonte da maldade, e que a todos os dias, se algo de bom fazem, é pelos seus esforços e com o mérito único de Deus. Jesus disse também: bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. Pois para muitos a vida de tristeza é de dores e de dificuldade. Mas Jesus disse: dificuldade bate à tua porta. Eu estou contigo e ainda hoje secarei as tuas lágrimas. Sede bem-aventurado, porque se choras agora, sereis consolado por mim amanhã. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, aqueles que mesmo diante das adversidades, das rixas, das lutas, sabem se manter imparciais, sabem se manter tranquilos e fazerem a escolha do caminho do bem. Não entram em contenda, em confusão. Não desejam o mal do outro simplesmente porque receberam o mal. Mas, pelo contrário, oferecem a sua paz, oferecem o consolo. E com isso, amenizam o fogo da cólera que foi lançada por aquela pessoa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou fome e sede de fazer a vontade de Deus. Aqueles que reconhecem que é praticando a lei de Deus que eles obtêm a alegria íntima, e têm fome e sede de seguir os caminhos do Mestre, como eu tenho certeza que muitos de vocês que estão escutando agora têm. Bem-aventurados sejam vocês que querem acertar, pois Deus vê o esforço que vocês têm para praticar a sua divina justiça. E se no fundo parece sempre que há uma culpa, e que apesar de tanto fazer, isso ainda é pouco,
Fique tranquilo, meu irmão, pois o pouco para Deus é muito. Deus multiplica as nossas pequenas dádivas. E é da vontade dele que nos animemos para continuar neste caminho do bem. Pois tu és bem-aventurado porque tens fome e sede da justiça de Deus. Então continue no teu esforço, continue na tua boa vontade. Bem-aventurados os que têm misericórdia dos outros, os que não entram em rixa, os que entregam o seu coração para as pessoas, para os miseráveis, para aqueles que entram em contenda. Bem-aventurados os puros de coração, os que não veem maldade onde estão, os que não interpretam mal, os que não interpretam com segundos olhos, os que apesar de verem algo que parece ser negativo chegando até eles, sabem ser inocentes, sabem ter pureza, para enxergar o lado bom daquilo, em vez de enxergar apenas o lado mau. Porque sabem que não devemos fixar os nossos pensamentos na negatividade daquele gesto. Pois todos os atos, mesmo os mais vis, sempre têm um fundo de bondade. E Jesus pede a nós que sejamos puros de coração, para interpretar com os melhores olhos possíveis tudo aquilo que enxergamos. Bem-aventurados os que trabalham pela paz, os pacificadores, e que não só não se perturbam com a maldade do seu meio, mas agem ativamente para que a paz se estabeleça onde quer que eles estejam, pacificando o coração daqueles que se aproximam. E também Jesus promete a bem-aventurança aos perseguidos por fazerem a vontade de Deus. Porque muitas vezes aquele que se entrega para os caminhos do bem é mal interpretado. É mal interpretado como se ele estivesse tentando se achar, tentando aparecer, tentando se fazer de bonzinho. Mas Jesus, meus amigos, olha o fundo das nossas intenções. E Ele sabe que apesar de todo o nosso passado, que apesar de todos os nossos vícios, estamos em luta conosco mesmos. E temos fé em Deus e confiança de que se somos fracos, a força de Deus há de nos fortalecer. Tenhamos ânimo, meus amigos, tenhamos boa vontade, tenhamos confiança em Deus, de que o verdadeiro cristão é um ser bom, é um ser bondoso, é um ser que traz luz onde ele está. É um ser que não entristece o semblante e os corações de quem quer que se aproxime dele. E que compreende as lutas e as inferioridades morais de todos aqueles que se aproximam. E não os vê como inferiores por isso, mas como companheiros de caminhada que merecem igualmente o seu verdadeiro amor. Aproximemos Deus de todas as pessoas, sejam elas boas ou más. Porque Jesus veio para os puros e para os impuros. Jesus habitou todos os tipos de residência,
todas as regiões, os locais por onde ele passou. Jesus transmitia a verdade de Deus onde quer que ele estivesse, sem distinção nenhuma, porque reconhecia em todos nós como seres humanos necessitados. Gratidão pela atenção. Que a luz divina se aproxime do seu coração, da sua família. Agradeço por esse momento de atenção. E que Deus te conceda uma excelente noite. Obrigado.